Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, que são livros. E hoje eu trouxe pra vocês 3 livros que mudaram a minha vida. Provavelmente você já conhece um ou outro, mas eu tenho certeza que você não conhece todos, então vamos lá. O primeiro livro se chama A Mais Pura Verdade. O livro acompanha a história de Mark, que é um garoto de 12 anos que tem uma doença terminal. É, ele tem câncer. E ele decide embarcar em uma aventura, uma viagem que vai além do que a doença dele limita a ele. O Mark, apesar de ter 12 anos, gosta muito de fotografar e de escrever histórias no caderno dele. E ele não quer ser limitado pela doença dele, sabe? Então ele tem um sonho que é de escalar um monte. Então, certo dia, ele pega a câmera dele, o caderninho dele, a mochila, o fiel amigo dele, que é o cachorro dele, Bill, Ball, eu nunca sei como pronuncia, e ele simplesmente foge de casa. E ele tá simplesmente decidido a escalar essa montanha, nem que seja a última coisa que ele faça na vida dele. E aí a narrativa é super interessante, ela vai narrando sobre a aventura de Mark e o dilema que fica a melhor amiga dele, chamada Jessie, sem saber se conta ou não para os pais de Mark que ele fugiu de casa. Então fica alternando nisso entre a gente ir vendo Mark explorando novas coisas, novas situações, apesar dele só ter 12 anos de idade. Inclusive tem uma cena que parte o meu coração. Se você já leu, se você vai ler, você vai saber do que eu tô falando. É a cena que ele encontra com alguns meninos. E a gente também acompanha esse dilema da Jessie, sem saber se ela fala ou não pros pais dele, se ela conta ou não. Então ela fica nesse impasse entre a fidelidade ao amigo dela ou a segurança dele e contar tudo pros pais dele. O livro ele é maravilhoso porque ele é repleto de momentos tocantes e reflexões, sabe, sobre a vida que a gente deveria fazer. E, enfim, ele explora vários temas como amizade, como fidelidade, como coragem e a persistência para enfrentar os nossos sonhos, por mais difíceis e longe que eles pareçam. O livro traz à tona questões importantes sobre o que de fato é a vida e como ela vale a pena ser vivida. E eu diria mais, ele faz a gente refletir sobre os nossos sonhos, as nossas ambições e sobre aquilo que a gente deseja para nossa vida. Porque quando você começa a ler, Mark ele é só um menino de 12 anos. Então, assim, ele passa por muita coisa nessa trajetória dele e nada mais importa. Somente chegar até o monte e escalar o monte. E falando um pouquinho sobre o monte, gente, ele é muito mais do que um destino que o Mark quer chegar. Ele é muito mais sobre os nossos objetivos e os caminhos que a gente quer trilhar, os objetivos que a gente quer alcançar e que a gente almeja conquistar ao longo da nossa vida. E o monte é uma metáfora muito boa sobre o quão disposto a gente tá a ir atrás dos nossos sonhos. E agora eu queria ler para vocês 2 frases do livro que me impactaram muito. A coragem é apenas o medo que decidiu dar um passo à frente. E a segunda é: algumas coisas são grandes demais para serem deixadas para depois. E agora vamos para o segundo livro. O segundo livro marcou 100% a minha vida. E antes mesmo dele virar um hype, na verdade, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu era mais nova, que é Poliana. O livro que eu li, ele foi o original. Ele é bem antigo, se eu não me engano, ele foi de 1915. Se eu não tô enganado. Eu sempre confundo a data se é 1915 ou 1975. Poliana, ela é uma menina, uma jovem de 11 anos, que perde o pai e vai morar com a tia Poliana Harrington. E essa tia, ela é muito malvada com Poliana. Na verdade, com todo mundo. Ela é aquela pessoa áspera, seca, fria, enfim. Ela é uma pessoa muito difícil de lidar, a tia de Poliana. Poliana é muito otimista, muito. Então, ela consegue basicamente transformar a vida de qualquer pessoa que tá ao redor dela. E assim, no começo você começa a ter ódio, assim, da tia Polly, porque ela é muito, muito malvada, muito ruim. Mas ao longo do tempo você vai descobrindo por que ela é assim, o que aconteceu, para que ela fosse uma pessoa ruim. Enfim.
É aquele discurso de todo vilão tem o seu passado, tem o seu motivo de ser vilão. Antes do pai de Pauliana morrer, ele ensina ela a ver a vida de um outro jeito. E eles chamam isso de jogo do contente, que é sempre você tentar achar uma coisa boa ali no trágico, sabe? De você achar uma parte boa naquilo de ruim que tá acontecendo. E, enfim, Pauliana com esse jeitinho dela, bem menina de ser, bem alegre e otimista, ela começa a mudar a vida dos moradores da cidade. Ela com o jeito sempre serelepe e alegre dela de ser. No meio disso tudo acaba acontecendo a reviravolta, que não é spoiler, tá? Antes que vocês me xingarem nos comentários, não é spoiler. Poliana acaba sofrendo um acidente e ela perde o movimento das pernas. Mas é aí que entra toda a magia do livro, que é o fato de, por ela sempre ter mudado, deixado otimista a vida das pessoas na cidade, ela encontra forças neles para poder continuar. Enfim, basicamente o livro ele fala muito sobre otimismo, sobre força no meio da adversidade e ele virou um clássico do infanto juvenil. Ele acho que com uns, não sei, acho que uns 8 anos. Inclusive é o meu livro favorito da vida. E agora duas frases do livro que eu vou deixar para vocês ficarem com gostinho de lerem um pouco mais sobre Poliana. A primeira é: não é a coisa que importa, é como você a encara. E a segunda frase: quando você procura pelo que é bom no que acontece, sempre pode encontrar algo para se alegrar. E por fim, mas não menos importante, enquanto isso, da Fernanda Witwiski, o livro narra basicamente a trajetória da Fernanda para tentar engravidar. Ela e o Rafa, que é o marido dela, eles tentaram muito engravidar, mas eles não conseguiram. E após um bom tempo assim de tentativa, eles conseguem, mas enfim, acontece um acidente. E logo após isso vem o tão sonhado baby, ou os tão sonhados babies, porque eles acabam tendo gêmeos. A gente acompanha toda a trajetória dela de falar sobre o processo de espera, enquanto ela espera de fato aquilo que ela queria chegar. Embora você não seja mãe, eu não sou mãe, mas o livro ele é muito normal, digamos assim. Então, assim, é o cotidiano de uma pessoa que está esperando algo e que poderia ser, enfim, uma vaga de emprego, um pedido de casamento, uma casa nova, enfim. Você percebe o livro na sua perspectiva, sabe? Mas você se vê muito dentro desse processo de espera e o que ele significa e o quanto ele pode transformar você enquanto o que você quer não chega. E o livro é muito lindo porque não tem artifícios persuasivos, excessivos, não. Sabe? É o ordinário no ordinário. Transmitir a beleza e a dor do dia a dia, sabe? Do cotidiano, da vivência normal. E como todo mundo sempre tá esperando por algo, a gente acaba se conectando, sabe? Por aquilo que a gente já viveu, ou quer viver, ou vai viver, ou talvez não. E é isso, esses foram os 3 livros que mudaram 100% a minha vida e a forma como eu lido com as coisas, a forma como eu reajo, como eu vejo as pessoas ao meu redor. Eu recomendo muito que você leia um desses 3 livros. Se você já leu ou se você vai ler algum deles, deixa aqui nos comentários pra saber. E é isso, não deixem de me seguir, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.